Vovó desabou ao revelar o abuso do filho e o segredo que quiseram esconder da neta. Dona Azira sempre foi uma mulher de fibra. Com seus 81 anos, ela trazia na pele as marcas do tempo, mas seus olhos ainda brilhavam. Garanhuns, com suas cores vibrantes e paisagens serenas, era o lar onde criou seus 3 filhos, bancando de mãe e pai após a morte do marido. Cada dia foi dedicado a cuidar deles, abrigando-os em seu aconchegante lar. Porém, a vida tomou um rumo cruel. Júnior, seu filho caçula, com um sorriso habilidoso e um jeito doce, tinha outras intenções. Ele a enganou, sugerindo que assinasse papéis sobre a ajuda que precisava, transferindo a casa para seu nome. Um erro que custaria caro. Com o passar dos dias, Dona Azira sentia-se mais e mais invisível. Motivo? O desprezo de Júnior e sua nova esposa, Natália, que rapidamente transformaram a casa da matriarca em um verdadeiro campo de batalha emocional. Os gritos ecoavam pelos corredores e o frágil corpo de Azira era como se ele estivesse arrancando pedaços do seu coração. A gota d'água aconteceu quando ela, já tocada pela solidão, se viu quase internada em um asilo clandestino. O sabor amargo da traição misturou-se à dor de perder seu lar. Mas, no meio desse furacão, havia Dona Josefa, a vizinha que sempre tinha um prato de comida para oferecer. Certo dia, ao ouvir os gritos de Azira, ela decidiu agir. Com coragem, Dona Josefa levou a situação às autoridades, denunciando a crueldade que a idosa estava sofrendo. A realidade se abriu como um poço profundo diante dos olhos de Azira. Ela havia sido resgatada. Depois daquele evento, a vida da matriarca começou a mudar. Seus outros filhos, Ronaldo e Marisa, abraçaram-na, ajudando-a não apenas a reconstruir seu lar, mas também a resgatar sua autoestima. Numa manhã ensolarada, Azira decidiu compartilhar sua história em um canal no YouTube. A cada palavra ressoava a voz de tantos que, como ela, estavam silenciados pelas sombras da traição. Uma mensagem de Júnior reaparecendo do nada a fez paralisar. Mãe, precisamos conversar sobre o passado. E que será que ele queria esconder agora? O peso daquela frase ecoou na alma de Azira, provocando dúvidas. Conseguiu realmente se libertar dos fantasmas que a assombraram por tanto tempo? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Quando Dona Azira processava a mensagem de Júnior, um frio percou. Aquilo a fez lembrar de momentos que tentara enterrar. O pensamento acelerou. O que ele poderia querer agora? O passado, esse fantasma indomável, estava prestes a voltar. Na manhã seguinte, enquanto tomava seu café, a campainha tocou. Júnior entrou, com uma expressão que mais parecia uma máscara do que uma fisionomia verdadeira. O sorriso estava lá, mas não chegava aos olhos. Seu coração acelerou. Mãe, precisamos falar, insistiu ele, enquanto se sentava à mesa. Ela hesitou. O que teria mudado? A dor de sua traição pesava em seu coração, mas a curiosidade a movia. Sobre o quê? Perguntou, tentando manter a voz firme. Sobre tudo, mãe.
A casa, a família. Ele hesitou. O silêncio tornou-se opressivo. E então ele começou a falar. Lembra da noite em que o papai... A voz dele tremia. Ela se lembrou, sim. A noite da tragédia que mudou suas vidas. Mas o que ele diria? Tornaria aquilo ainda mais pesado? Eu não quis dizer a você, mas eu vi. As palavras saíram como um sussurro. Vi o papai com outra mulher, e é por isso que ele... Ele se foi. Um nó se formou na garganta de Azira. Isso era um absurdo. Como ele poderia dizer algo assim? E se você soubesse que ele tinha um filho fora do casamento? Um filho! A sensação de choque era palpável. O passado se espalhava como fumaça ao redor dela. Como isso poderia ser verdade? O órgão de seu coração parecia travar. Júnior continuou, os olhos fixos no chão. Eu não consegui contar a você, mãe. Era insuportável, mas você merece saber. Dona Azira sentiu um turbilhão de emoções, desde a raiva até uma tristeza profunda. Se isso é verdade, você está dizendo que um irmão mais novo? A mente dela corria, tentando juntar os pedaços. E a revelação não parou por aí. Júnior finalmente olhou diretamente para ela. Eu descobri que esse irmão está procurando você. Ele sabe que você é sua mãe. E ele está disposto a tudo para se reunir com a família. Bom, não exatamente com a família que foi. Um medo profundo tomou conta dela. A simples ideia de um novo filho, um desconhecido, poderia desmantelar tudo novamente. Dona Azira sentiu o mundo girar ao seu redor. E onde ele está, Júnior? E o que você fez? Cada palavra que saía da sua boca carregava um peso insuportável. Ele está aqui na cidade. Eu protegi você afastando-o. Queria que você se sentisse segura. Mas o que eu fiz não pode ser revertido. Ele já veio até mim e me ameaçou. Quer que eu te apresente a ele? Naquele instante o ambiente parecia escurecer. Algo estava prestes a se queixar. Mas justo quando ela se preparava para falar, o telefone de Júnior tocou. Ele atendeu e, ao ouvir o que a pessoa do outro lado dizia, a expressão dele mudou. Como assim? Como você sabe disso? As palavras que ele ouviu transformaram seu olhar em pura confusão e desespero. Mãe, tivemos um problema. Dona Azira sentiu a urgência da situação. A sensação de que algo ainda mais aterrador estava prestes a se revelar a consumiu. O que foi, Júnior? A voz dela era quase um grito. É sobre o nosso irmão. Ele está preso. E quem o prendeu, você não vai acreditar. A mulher que estava com o papai está envolvida nisso. O chão sob os pés de Azira parecia desaparecer. O passaporte da dor estava de volta, cobrindo cada canto de esperança. Um novo irmão, um mistério, e agora até mesmo incompreensibilidade. Mas a maior dúvida ainda pairava. Júnior estava dizendo a verdade? Que segredos mais ainda estavam escondidos por trás das mascaradas histórias? Dona Azira se perguntava se conseguiria suportar a verdade sobre seu passado. E se uma nova traição viria à tona? Enquanto Dona Azira lutava para processar as palavras de Júnior, a tensão no ar era palpável. Mãe, tivemos um problema. A voz de Júnior soava frenética, como se alguma sombra estivesse ameaçando engolir tudo. O olhar dele escondeu um pavor inconfundível. O que foi, Júnior? O coração dela disparou. O nosso irmão, ele foi preso. Dona Azira ficou paralisada. A informação parecia tão absurda, tão distante da realidade que conhecera. Preso? Como assim? O que aconteceu? A pressão subia dentro dela, como um balão prestes a estourar. Júnior respirou fundo.
os olhos buscando alguma forma de confirmar que tudo aquilo não passava de uma pesadelo. A mulher que estava com o papai, ela teve algo a ver com isso. Oh, meu Deus! Tudo isso estava indo longe demais! Mas antes que ela pudesse emitir qualquer resposta, uma batida na porta interrompeu a conversa. Era firme, insistente. Azira sentiu a pielar se eriçar. Quem é? Júnior se levantou apressado, mas antes que ele pudesse abrir, a porta se abriu com um estrondo. Um homem alto, encapuzado, invadiu a casa. O ar congelou. Mãe! A voz de Júnior finalmente quebrou, já revelando um misto de alívio e horror. Ele é o nosso irmão! A proporção da revelação fez Azira dar um passo atrás, o pânico se acossando dela. O homem tinha uma aparência desleixada, como se tivesse passado meses sem cuidar de si. Mas o que mais a impactou foram os olhos. Eles eram iguais aos de seu falecido marido. Azira, ele chamou, a voz rouca, quase um sussurro. O coração dela disparou. Sou eu, Miguel. Nada poderia prepará-la para aquele momento. Sabe aquela sensação de um rugido ensurdecedor enquanto o mundo ao redor silencia? Era isso que ela sentia. Um filho perdido, que talvez soubesse mais sobre as traições e os segredos da família do que todos os membros juntos. O que você quer? A resposta saiu fraca, quase um murmurinho. Eu vim buscar as respostas. O que Júnior disse é muito mais complicado do que ele imagina. A tensão aumentou e Azira percebeu que talvez a revelação de Júnior fosse só a ponta do iceberg. É perigoso, mãe. Eu não estou aqui só para te encontrar. Estou aqui porque o papai não morreu como todos pensam. Ele te deixou e fugiu. Ele estava envolvido com algo muito maior. A mente de Azira balançava entre a negação e o desejo de acreditar. Como você pode saber disso? Qual é a sua prova? Nesse instante, o telefone de Júnior tocou novamente. Mas desta vez, ele simplesmente deixou o aparelho no balcão, incapaz de prestar atenção. O olhar de Miguel não se desviava. A mulher com quem papai estava, ela tem tudo documentado. Sabia que um dia eu poderia voltar para você. E agora ele está em apuros por isso. Azira sentiu o chão se abrir sob seus pés. O luto nunca havia dado espaço para esse novo peso. Sonhos de família, reconciliação, tudo desmoronando. E antes que pudesse formular outra pergunta, Miguel avançou um passo. Mãe, existe algo que você precisa saber sobre por que ele fez o que fez. As palavras dele soaram como um eco, reverberando em sua alma. E sobre o que realmente aconteceu naquela noite. Um frio percorreu a espinha dela. A vida tinha seu jeito cruel de resgatar segredos enterrados. E aquele poderia ser o momento em que tudo mudaria outra vez. Miguel, você não pode falar isso agora. É muito. Mas ele não a deixou terminar. Eu não estou aqui para ferir você. Estou aqui para revelar a verdade. E essa verdade pode mudar tudo. Dona Zina sentiu as lágrimas brotarem. Uma tempestade de emoções a envolvia. Como ela poderia confiar em um homem que havia surgido do nada? Que poderia ter a chave de tudo que ela sempre quis entender. E Júnior? Como ele se encaixava nessa nova linha de batalha? Mãe, você precisa decidir se vai querer ouvir, Miguel disse, a sinceridade grudada em cada sílaba. Aquelas palavras faziam o mundo ao redor dela parecer um borrão. As sombras do passado não apenas se aproximavam, mas estavam ali, diante dela, esperando por uma resposta. O silêncio foi quebrado por um estrondo. Júnior, ainda em estado de perplexidade, finalmente pegou o telefone. Mas suas feições mostravam apreensão. É a polícia, ele disse, olhando assustado. Eles estão vindo. Querem falar sobre o que aconteceu. O coração de Azira é um tambor. Era um ciclo sem fim. Um labirinto de verdades esperando para ser descoberto.
E agora, a reviravolta que poderia desmantelar tudo estava prestes a acontecer. Os segredos da sua família estavam começando a se desenrolar. E a pergunta que ecoava na mente de Azira era: até onde você vai em busca da verdade antes que ela te destrua? Enquanto Dona Azira lutava para processar as palavras de Júnior, a tensão estava insuportável. O telefone tocava, mas a atenção dela estava fixada em Miguel e o que ele poderia revelar. A ideia de que seu passado poderia estar mais entrelaçado com a realidade do que imaginava a deixava com a cabeça girando. Júnior, o que está acontecendo? As palavras escaparam dos lábios dela. Um clamor que misturava medo e expectativa. Miguel parecia prestes a responder quando uma nova batida na porta fez seu coração disparar. Júnior estava pálido, os olhos arregalados. Mãe, a batida se intensificou, quase como um chamado urgente. Azira sentia a adrenalina percorrer suas veias. O que fazemos? Fique atrás de mim, Júnior disse, colocando-se entre a porta e Azira. Mas antes que pudesse abrir, a porta se arrombou, revelando uma figura masculina em um uniforme da polícia. Polícia, estamos à procura de Miguel. A voz era grave e autoritária. Azira ficou paralisada. Miguel? O filho que acabara de conhecer estava prestes a ser levado? Mãe, você precisa ouvir. Miguel começou, mas foi interrompido. Saia do caminho. O policial gritou, avançando para Miguel, que recuou e levantou as mãos em sinal de rendição. Espere! O que ele fez? Azira berrou, seu instinto de mãe tomando conta. A situação parecia surreal, como um pesadelo que ganhava vida. Ele é suspeito de envolvimento em um esquema de tráfico de pessoas. Precisamos interrogar ele. O policial destacou, enquanto Miguel tentava explicar, mas a pressa em levar o suposto criminoso fez com que suas palavras se perdessem no ar. A angústia tomou conta de Dona Azira. Não, ele é meu filho! As lágrimas se misturavam à raiva e ao desespero. A realidade acabava de desmoronar. Era possível que tudo fosse uma grande confusão? Precisamos de resposta, senhora. O policial disse, olhando para Azira como se tentasse entender a ligação com aquele misterioso homem. Então, de repente, o celular de Júnior tocou novamente. Ele atendeu, a expressão mudando drasticamente. O quê? Como assim? A voz dele estremecia. Estamos falando sobre o que aconteceu com nosso pai, não com Miguel. Ele encostou a mão na cabeça, a respiração pesada. Azira sentia a pressão subir. Júnior, o que está acontecendo? Ele pareceu esquecer o policial, sua mente correndo. Mãe, a mulher que estava com o papai? Ela pode estar por trás disso. Ela tem informações que podem salvar Miguel. Surgia uma onda de confusão. Salvar como? Antes que Júnior pudesse responder, o policial interrompeu. Sua mãe está em perigo, Miguel. Então você vai conosco. A cena se desenrolava em um ritmo frenético. A verdade estava à vista, mas eles estavam prestes a ser separados por um mistério maior. Miguel, o que você sabe? Azira implorou, desesperada para compreender tudo. Ele hesitou, suas feições mudando para um misto de sofrimento e resignação. Sobre o que realmente aconteceu na noite em que papai saiu, ele murmurou, a voz baixa, mas decidida. Eu só não queria que você soubesse. Existe algo que transcende todos esses segredos. Justo quando tudo parecia que explodiria em uma tempestade de revelações, a sirene de uma viatura ecoou do lado de fora. Emotion tremia no ar. Eu vou descobrir a verdade, Azira gritou, sentindo-se impotente. Mas Miguel, com olhos cheios de um desespero conhecido, olhou diretamente para ela. Mãe,
Você realmente quer saber? Existem segredos que podem destruir tudo que você conheceu. Dona Zira sentiu o frio do medo. Aquelas palavras ecoavam na escuridão do seu ser. A reviravolta estava prestes a mudar a vida que ela acreditava conhecer. E, no fundo, uma quesão a consumia. Até que ponto estaria disposta a ir para descobrir a verdade? Enquanto Dona Zira lutava para processar as palavras de Júnior, a tensão estava insuportável. O telefone tocava, mas a atenção dela estava fixada em Miguel e no que ele poderia revelar. A ideia de que seu passado poderia estar mais entrelaçado com a realidade do que imaginava deixava sua cabeça girando. Júnior, o que está acontecendo? Ela mal conseguia pedir explicações, o medo apertando seu peito como um grilhetador. Miguel parecia prestes a responder, quando uma nova batida na porta fez seu coração disparar. Júnior estava pálido, os olhos... Ah, mãe, pode ser a polícia, ele murmurou, a voz tremendo. A batida se intensificou, quase um chamado urgente. A Zira sentia a adrenalina percorrer suas veias. O que fazemos? Fique atrás de mim, Júnior disse, colocando-se entre a porta e Dona Azira. Mas antes que pudesse abrir, a porta se arrombou, revelando um homem alto, encapuzado, que invadiu a casa. O ar congelou. Mãe! A voz de Júnior finalmente quebrou, entre o alívio e o horror. Ele é o nosso irmão. A Zira não sabia se a confusão ou o pânico a dominava. O homem diante dela tinha uma aparência desleixada e, para sua surpresa, os olhos eram iguais aos do seu falecido marido. Azira, ele chamou, quase um sussurro. O coração dela disparou. Sou eu, Miguel. Nada poderia prepará-la para aquele momento. Um filho perdido que poderia saber mais sobre as traições e segredos da família. O choque a paralisou. O que você quer? A resposta saiu fraca, quase um murmurinho. Eu vim buscar as respostas. O que Júnior disse é muito mais complicado do que ele imagina. Ele estava deliberadamente calmo, o que fez a Zira ficar ainda mais nervosa. Um frio percorreu sua espinha. Ele estava prestes a desenterrar um passado que ela tentava esquecer. Você não pode falar isso agora. É muito. Mas Miguel não a deixou terminar. Eu não tô aqui para ferir você. Sou aqui para revelar a verdade. E essa verdade pode mudar tudo. As palavras dele ecoavam, mas antes que ela pudesse processar, o telefone de Júnior tocou novamente. Ele atendeu, mas sua expressão mudou drasticamente. O quê? Como assim? A tensão se intensificou. O policial estava à beira de entrar, trazendo uma nova camada de pânico. Mãe, é a mulher que estava com o papai. Ela pode estar por trás disso. As palavras de Júnior dançaram no ar carregado de tensão. Salvar como? O medo se misturava à confusão. A Zira queria mais respostas, mas Júnior estava absorto no que ouviria do telefone. Mãe, ela sabe sobre nós. E ela está atrás de você. É tudo uma grande armadilha. Júnior parecia perdido entre pensar no que acontecerá a seguir. A realidade se transformou em um pesadelo à frente de seus olhos. Parados! A voz autoritária do policial cortou a conversa. Os três se viraram na direção da porta. Miguel, em um ato por instinto, avançou. Você não pode levar! Mas a cena se desenrolou em um ritmo frenético. O policial avançou e um grupo de 5 homens entrou, todos em uniformes. O que estava acontecendo? Aquela situação estava ficando fora de controle. Antes que a Zira pudesse gritar ou se mover, um dos homens deu um passo à frente. É sobre o Miguel. Sabemos que ele esteve aqui. A tensão no ar se intensificou, quase palpável. Os olhos de Azira estavam fixos em Miguel. Isso não é sobre nós, é? Neste instante, Miguel desabou como um castelo de cartas, a fachada quebrando. Para surpresa de todos, ele apontou para Júnior. A verdadeira razão pela qual estou aqui é para protegê-la do que ele fez.
As palavras congelaram o tempo. Dona Azira ficou em estado de choque. Júnior, o que ele quer dizer com isso? A expressão de Júnior se transformou em desespero. Mãe, não ouça. Ele planejou tudo isso, Miguel disse, olhando nos olhos de Azira, enquanto seus próprios olhos começavam a brilhar, com uma intensidade feroz. A mulher com quem papai estava, ela não é a única. Júnior também está envolvido em algo muito mais profundo. Ele trouxe a polícia até aqui. Ele tem um histórico. A sala estava envolta em um silêncio estonteante. O passado lentamente se desdobrava, revelando traições que azucrinaram a vida de Azira de formas inimagináveis. Tudo o que ela acreditou ser verdade estava desmoronando. Júnior estava prestes a perder tudo. Você não pode dizer isso. Isso não é verdade. Júnior gritou, mas o medo nos olhos dele dizia o contrário. Dona Azira estava paralisada, sem saber em quem confiar. Eu não sabia! Júnior chorou, e seu desespero se transformou em desespero. Azira precisava de respostas, mas quantas mais ficariam escondidas? A ideia de tudo desmoronando em torno dela a fez perder o fôlego. O que mais seria revelado? Uma verdade ainda mais profunda estava prestes a se desdobrar, e a pergunta que pairava no ar era: até onde Júnior estava disposto a ir para esconder seus segredos? O que realmente havia acontecido naquela fatídica noite? A sombra da traição lançava um manto de incerteza, e Dona Azira sentiu que a tempestade finalmente havia chegado. A cena estava tão tensa que quase poderia se tocar. As palavras de Miguel ainda pairavam no ar, como uma bomba prestes a explodir. Júnior estava paralisado, um misto de medo e raiva em seu olhar. Azira, ainda em choque com a revelação, sentia a pressão aumentar dentro de si. Vocês estão loucos! Júnior gritou, sua voz soando mais como uma súplica do que como uma defesa. Você não sabe do que está falando, Miguel. Não faça isso. Eu só estou dizendo a verdade, Miguel respondeu, sua voz firme, mas sua expressão carregava um peso. Júnior tentou avançar em direção a ele, mas o policial o interrompeu, ordenando que policiais, precisamos de você agora. A voz autoritária cortou o clima de tensão como uma faca. Azira sentia a adrenalina disparar em suas veias. O que mais havia para descobrir? O ambiente todo parecia estar em câmera lenta. O policial olhou de Miguel para Júnior, como se estivesse avaliando a situação. Temos informações sobre você, Miguel. É melhor você colaborar. Colaborar? Júnior contestou, a indignação misturada com pânico. Por que você está ouvindo esse homem? Ele é um mentiroso. Mas antes que Miguel pudesse se defender, um ruído alto ecoou na porta, como se algo ou alguém estivesse tentando arrombá-la. O olhar de todos se virou para a entrada, onde um grupo de homens, com feições severas, invadiu a sala. Por favor, não! O que vocês estão fazendo? Azira exclamou, seu corpo congelando em choque. A sensação de um pesadelo estava tomando forma diante dela. Saia do nosso caminho! Um dos homens gritou. Ele olhou para Miguel e, sem mais alegações, puxou uma arma. O mundo de Azira desabou. Meu Deus, não! Ela gritou, tentando avançar. Mas o policial a segurou. Fique calma, senhora. Não se aproxime. Você não sabe com quem está lidando. Miguel rosnou, levantando as mãos. A tensão aumentava. Se fizer isso, vai se arrepender. E então aconteceu. Um disparo ecoou pela sala. O tempo pareceu parar. Júnior caiu no chão, um foco de dor momentânea nos olhos dele. A realidade de Azira se desfez em um piscar de olhos. Não, ela gritou, correndo em direção ao fio. O desespero tomou conta dela. Os homens começaram a recuar, como se o disparo tivesse desencadeado uma reação em cadeia.
O policial tentou encaminhar a situação, gritando ordens para que todos ficassem no chão. O pânico se instaurou. Azira, ajoelhada ao lado de Júnior, sentiu seu coração disparar. Júnior, você está bem? Fale comigo. Mas a resposta não veio. A expressão dele estava cheia de dor, mas os olhos começavam a perder a vida. Tome cuidado, Azira! Gritou Miguel, enquanto o tumulto se desenrolava. Eles não são o que parecem. A verdade sobre o nosso pai. Tudo é mais complicado. Os homens recuaram, mas um deles ficou, os olhos ardendo com uma fúria insaciável. Achei que conseguiríamos te pegar, Miguel, mas você sempre escorrega. Ele lançou um olhar significativo na direção de Azira e depois voltou sua atenção a Júnior, incapacitado no chão. Havia um plano, você sabe disso, gritou Miguel, a desolação misturada com determinação. Se você fizer isso, não haverá volta. Foi quando o homem da arma sorriu, um sorriso maligno que não combinava com sua expressão anterior. Você sempre muito esperto. Esqueceu que eu tenho documentos que vão mudar tudo. Se não sair logo, pode ser tarde demais para você e sua mamãe. A bomba estava prestes a explodir. O que ele estava dizendo? Documentos? A mente de Azira girava. Seria aquilo a chave para entender tudo. Enquanto Júnior lutava para permanecer consciente e a verdade começa a se espalhar como fumaça, Azira se viu em um ponto de virada. A traição estava enraizada e agora ela tinha que decidir: seguir em frente enquanto a mente dela acelerava ou buscar o que estava oculto nas sombras do passado. O que está acontecendo? Ela gritou, mas a resposta nunca viria. A pergunta pairava no ar, pesada e insuportável. Os segredos da família estavam prestes a serem revelados de um jeito que ninguém poderia prever. E à medida que a sirene da polícia se aproximava, Azira sabia que tudo mudaria. O que estava por vir poderia separar ou destruir seu mundo para sempre. A cena estava tão tensa que quase poderia se tocar. As palavras de Miguel ainda pairavam no ar. Vocês estão loucos! Júnior gritou, sua voz soando mais como uma súplica do que como defesa. Você não sabe do que está falando, Miguel. Não faça isso. Eu só estou dizendo a verdade, Miguel respondeu. Sua voz firme, mas sua expressão carregava peso. Júnior tentou avançar em direção a ele, mas o policial o interrompeu, mandando-o se manter à distância. Então, um barulho veio do fundo da casa. Um estrondo, como se alguém estivesse tentando arrombar a porta do fundo. O coração de Azira disparou. Quem está lá? Ela gritou, a ansiedade tomando conta. Fiquem calmos. Do policial soou aflita. Preciso que todos se coloquem em posição. Pode ser perigoso. Os olhos de Miguel se arregalaram. Aquela mulher, ela está atrás de mim. Ele olhou de relance para Júnior. Ela não é quem você pensa. Ela já chegou. E foi nesse momento que a porta dos fundos se abriu com um estrondo, revelando uma mulher alta, de cabelos dourados e olhar penetrante. Azira reconheceu a imagem imediatamente. Era Lúcia, a mulher que estivera com seu marido antes de sua morte. Seu coração parou por um instante. Miguel! A mulher gritou, enquanto a tensão atingia o ápice. Você não deveria estar aqui. Você, o que está fazendo aqui? Azira gritou, as emoções fervilhando dentro de si. O reconhecimento daquela figura trouxe à tona memórias seguras, mas profundas. A traição, as mentiras, tudo estava ali, presente. Isto entre nós! Lúcia exclamou, ressoando como um eco sinistro. E você, Azira, não tem ideia de como tudo isso realmente funciona. Como assim? A voz de Azira saiu mais baixa, mal acreditando no que seus ouvidos captavam. O mundo estava desmoronando. Lúcia avançou com confiança. Seu marido, ele não era apenas um homem comum. Ele estava envolvido em algo muito maior, algo que você nunca soube. E Miguel, ela apontou para ele, não é o que parece. Um frio percorreu a espinha de Azira.
O que você quer dizer com isso? O nó na garganta quase a sufocava. Miguel estava apreensivo, sua expressão se contorcendo. Mãe, ouça, ela está dizendo isso para te manipular. Não acredito no que ela diz. Não pode acreditar. Você não sabe, Lúcia disparou. Interrompendo-o. Você só sabe o que ele te contou. O que ele nunca contou é que vocês não são os únicos que perderam alguém naquela noite. Eu também perdi. A expressão de Miguel mudou e Azira sentiu como se estivesse prestes a desmaiar. Perdeu quem? O questionamento brotou de seus lábios em um sussurro. Eu tenho outro filho. Lúcia soltou, e essas palavras ficaram no ar, pesadas e sem resposta. Um filho que foi levado, e ele pode estar em perigo por causa de tudo isso. Um filho! Um filho! O mundo de Azira girou. A revelação a atingiu como um soco no estômago. O que estava acontecendo? Isso não fazia sentido. Sim, um filho, Lúcia respondeu, com a voz pesada de tensão. Ele é o verdadeiro alvo. E você, Miguel, é a chave. Pense bem, você acha que eu não saberia de tudo? Todos os segredos que seu pai manteve? Chega! Júnior berrou, a voz cortante em meio à confusão. Mãe, não escute essa mulher. Ela é uma traidora. Ela está aqui para nos manipular. A angústia tomou conta de Azira. Os olhos fascinados de Lúcia fixaram-se nela, esperando uma reação. O que você vai fazer, Azira? A verdade pode ser muito mais devastadora do que você imagina. As palpitações de seu coração foram seguidas por um silêncio ensurdecedor. O tempo parecia estar congelado enquanto Azira tentava decifrar o que aquela mulher revelava. E do outro lado, os homens da polícia estavam prontos para entrar de vez. As sirenes soaram mais alto e o ar ficou pesado com a sensação de que tudo estava prestes a desmoronar. Lúcia, espera! O que você sabe sobre tudo isso? Azira implorou, entre a dúvida e a esperança. Se você quiser saber a verdade, vai ter que arriscar tudo. O que vem a seguir pode destruir suas crenças e expor os segredos mais profundos da nossa família. Você está pronta para ouvir? E com essa pergunta, um sentimento de desespero tomou conta de Azira. O que mais ela teria que descobrir? Qual era o preço a ser pago por toda aquela verdade? E neste momento, a única coisa que ela pôde fazer foi se preparar para a tempestade que se aproximava. Se você quiser saber a verdade, vai ter que arriscar tudo. O que vem a seguir pode destruir suas crenças e expor os segredos mais profundos da nossa família. Você está pronta para ouvir? Aquelas palavras ecoaram na cabeça de Dona Azira. O medo tomava conta dela, aquecia a nuca e fazia as mãos tremerem. Ela olhou para Júnior e Miguel. A tensão no ar era palpável. O que mais poderia ser revelado? Tudo o que ela conhecia estava prestes a ruir, e o peso da possibilidade lhe apertava o peito. Um barulho ecoou na porta, e a adrenalina disparou. Júnior piscou, pulou no lugar, e o olhar de Miguel se fixou como um animal acuado. Lúcia parecia mais do que satisfeita, um sorriso maquiavélico dançando em seus lábios. Dona Azira, pense, começou Miguel, mas ele não teve tempo de terminar. A porta se abriu com um estrondo, revelando um grupo de homens com expressões sinistras. Vamos, todos vocês, no chão! O comando cortou o ambiente. As vozes do grupo ecoaram, criando uma cacofonia de gritos e maldições. Um deles, mais alto, ergueu uma arma e apontou. O instinto de proteção de Azira disparou. Ela se lançou na direção de Júnior, mas ele a forçou a ficar para trás. Não, isso é um ataque! Ele gritou. A voz tremendo. Os olhos de Azira se arregalaram. Mas, antes que ela pudesse gritar, o homem disparou. O som do tiro foi seguido
pelo estrondo de cristais quebrando na estante. Num instante, tudo ficou em câmera lenta. O olhar chocado de Júnior, a expressão de terror de Miguel, a sensação gelada que rastejava pela espinha de Azira. Um grito, mas não foi de Júnior. Ele estava ali, paralisado, enquanto Lúcia virou-se, um olhar de medo e fúria no rosto. A surpresa dela foi explosiva. O que estava acontecendo? Recuem! O líder do grupo gritou. Mas antes que o caos pudesse se estabelecer, a porta dos fundos se abriu novamente. Ela se abriu lentamente, como se o destino tivesse escolhido aquele momento exato para revelar a verdade. Era outra mulher, mas não uma qualquer. Dona Zira reconheceu a outra imediatamente. Era Renata, antiga melhor amiga do falecido marido. O choque percorreu a sala como um relâmpago. Você não deveria estar aqui, Renata! Lúcia exclamou, a voz carregada de pavor. E você não deveria estar mentindo, Renata respondeu, avançando com determinação. Eu sei toda a verdade, Lúcia. E não vou deixar que você prejudique a nossa família novamente. O olho de Miguel brilhou com surpresa. Você sabe sobre a noite do papai? Júnior olhou para Renata, depois para Lúcia, em uma dança de medo e raiva. Você está tentando nos manipular, ele gritou, a voz rangendo pelo desespero. Não, Júnior. Eu trouxe seu pai. As palavras de Renata foram como uma bomba. Todos ficaram em silêncio, presos no tempo, enquanto a verdade se desenrolava. Meu pai? A mente de Azira estava em colapso. Como é possível? Ele estava escondido por causa de Lúcia, que queria que tudo isso acabasse. Renata retrucou, um desafio nos olhos. O homem armado balançou confuso entre as vozes, mas não sabia para onde se voltar. Se essa mulher tem o que procuramos, não podemos permitir que ela prossiga, ele sussurrou, recuando um pouco. Do que você está falando? Miguel exigiu, avançando em direção ao homem. Você não pode levar minha mãe ou Renata. O que está acontecendo aqui? Então, o impacto mais estrondoso de todos ecoou. O seu pai é o líder. Ele fez acordos que mudaram tudo. E Lúcia, ela estava em contato com ele. O que vocês acham que está em jogo aqui? Renata gritou, as emoções subindo, a revelação chegando ao ápice. O silêncio voltou a reinar, mas não por muito tempo. Júnior gritou, não! Isso não pode ser verdade! Dona Azira sentiu que o chão havia desaparecido sob seus pés. A dúvida a engoliu. Como tudo havia mudado tão radicalmente em um instante? Como ela havia sido enganada por tanto tempo? E a verdade era ainda mais aterradora do que ela poderia imaginar. As sirenes da polícia começavam a ressoar de longe, fazendo todos se virarem para a janela. O que aconteceria agora? O que cada um faria quando a verdade batesse à porta? Os segredos estavam todos à mostra, mas a verdadeira pergunta ainda pairava no ar. Quem era realmente o homem que definhava na sombra da história de Azira? E o que mais ela descobriria sobre sua própria vida? Aquela frase de Renata ecoava na mente de Dona Azira, como um chamado distante que precisava ser ouvido. A tensão na sala era palpável. As vozes em conflito misturadas com o som distante das sirenes. Júnior, em desespero, balançava a cabeça, como se quisesse afastar a verdade que não parava de se aproximar. Mãe, não acredite nela! Gritou ele, desesperado. Renata sempre foi uma traidora. Mas Azira já estava confusa demais. O que você quer dizer com isso, Renata? Você conheceu meu marido? As perguntas saíam rápido, cada uma mais pesada que a outra. O que ele fez? Renata respirou fundo e, naquele instante, a sala parecia girar.
Eu não sabia que você ainda estava viva, Azira. Mas o seu marido me contou tantas coisas quando ele desapareceu. Eu soube que precisava proteger seu filho, Miguel. Miguel estava paralisado, seus olhos fixos em Renata. O que você quer dizer? O que você sabe que eu não sei? A mulher virou-se para ele, a expressão marcada pela dor e a determinação. Ele estava envolvido com pessoas perigosas. O pai de vocês não só tinha uma nova vida, como também um novo filho. E esse filho é parte de um plano maior, Miguel. Você tem que entender que podemos estar em perigo. Nesse momento, Lúcia ficou pálida. O que você está insinuando, Renata? Eu estou dizendo que você não é a única com segredos e que seu passado com o Samuel pode custar vidas. As palavras dela eram como facas cortando o ar. A sala estava empolvorosa. Júnior, sentindo a tensão crescer, começou a firmar a voz. Mãe, não podemos ouvir mais isso. Temos que sair daqui, agora. Mas Azira não conseguia tirar os olhos de Renata. E foi aí que uma sirene de polícia soou mais perto. Uma batida firme na porta da frente fez todos se voltarem. O homem armado se preparou, a mão tensa na arma. Está na hora de acabar com isso, ele gritou. Mas antes que alguém pudesse responder, a porta se abriu e um oficial de polícia entrou, seguido por mais dois. O que está acontecendo aqui? A voz autoritária cortou o clima de tensão. A mulher ao lado dele tinha um olhar preocupado e quando reconheceu Renata, o ambiente mudou. Você, Renata, o que está fazendo aqui? A expressão de Renata se congelou. Eu só estou tentando ajudar. Ela se defendeu, mas um olhar desconfiado do oficial fez sua expressão mudar. Era como se tudo tivesse parado. Azira olhou de Renata para Miguel, que estava cada vez mais confuso. Então, Lúcia, perdendo o controle, gritou. Vocês não sabem de nada. O que mais estavam escondendo? Foi quando a tensão explodiu. O homem armado decidiu agir. Saia do caminho, oficial! E disparou em direção a Renata. Mas o oficial rapidamente puxou Renata para o lado, enquanto os outros se jogavam no chão. O espaço ficou confuso e caótico. E foi então que tudo mudou. A bala, disparada, apenas passou raspando, mas o reflexo do movimento revelou algo completamente inesperado. Uma pequena caixa caiu do bolso de Lúcia ao chão, abrindo-se com um estalido. Documentos espatifaram-se, fotos borradas revelando rostos estranhos. E entre eles, um deles fez Azira sentir o estômago revirar. A imagem de uma criança, um menino de olhar esperto. Esse é o filho que Samuel teve fora do casamento, não é? Azira mal pôde sussurrar, mas a cada palavra, a tensão crescia. A boca de Lúcia estava agora aberta em choque, seus olhos marejados. Não! Júnior gritou, mas nada poderia impedir o que estava prestes a acontecer. A figura do homem que atacou imediatamente recuou em choque ao ver as fotos. Mas como isso é possível? O caos que tomou conta da sala agora parecia dançar com a revelação. As sirenes estavam quase na porta, mas o verdadeiro problema estava agora bem diante deles. E a verdade pesada pairava no ar. Como Lúcia se encaixava nesse quebra-cabeça? Quem mais poderia estar por trás das mentiras que eles viviam? Azira, precise você entender, começou Lúcia, mas foi cortada. Chega, não me diga mais nada. A angústia na voz de Azira era um sussurro entre lágrimas. Eu só quero entender tudo isso. O que realmente aconteceu naquela noite? E nesse aumento, as perguntas ecoaram, mas as respostas permaneciam escorregadias como água. A sala estava prestes a ser invadida e a verdade a ser revelada pode ser muito mais devastadora do que Azira podia imaginar. E assim, sentindo o mundo girar ao seu redor, uma única pergunta pairava no ar. Quanto mais longe a verdade estava disposta a ir para destruir tudo que conhecia?
O clima na sala estava insuportável. As sirenes da polícia soavam cada vez mais perto, e cada olhar trocado parecia carregar um peso imenso. Dona Zira, com o coração acelerado, observava aquelas figuras conhecidas, mas tão estranhas agora. Júnior, Miguel e Renata estavam em uma dança de tensão, palavras cortando o ar como facas. Basta, Lúcia! Você não pode continuar com isso! A voz de Renata ecoou. Os olhos de Azira estavam fixos nos documentos que se espalhavam pelo chão. Várias perguntas brotaram mais forte do que nunca. Meu Deus, o que realmente aconteceu naquela noite? O que vocês esconderam de mim? Lúcia, tentando manter a fachada de controle, hesitou. Azira, você não sabe do que está falando. A verdade é muito mais complicada. Não, eu não vou mais viver na escuridão. Quero saber sobre meu passado e sobre o futuro da minha família. Azira exigiu, o tom emotivo e firme. Elas estavam prestes a testemunhar tudo o que estavam prestes a ser destrutivas revelações. Júnior, balançando a cabeça em sinal de desaprovação, gritou: Mãe, isso é uma armadilha! Você não pode confiar nelas! Neste instante, estrondos de uma batida na porta ficaram inconfundíveis. Polícia! A todos, mantenham suas mãos onde possam ver. O oficial de polícia entrou como um tanque. 2 colegas atrás dele, armas em punho. O homem armado hesitou, mas o olhar determinado do policial fez o ambiente mudar. Esse não é o seu lugar, Miguel. Ele gritou, mas sem intimidação. O seu foco estava claramente em Lúcia. E você, Lúcia, vai ter que explicar muitas coisas, o oficial continuou. Enquanto a tensão na sala aumentava. Espere, o que você vai fazer? Azira, com sua mãe em proteção, se adiantou, tentando encontrar resposta entre eles. Você não pode levar meu filho. Você não pode fazer isso. Suas mãos tremiam e sua respiração estava pesada. Eu só quero a verdade. A voz de Miguel veio baixa, entrecortada pelo medo. Por favor, me diga que estamos juntos nessa. Renata deu um passo à frente. Eu tenho provas. A verdade sobre o que Samuel fez. A noite em que tudo aconteceu não foi o que você pensa. Ele estava tentando nos proteger. Ao dizer isso, os homens rapidamente inclinaram-se, capturando a atenção deles. A sala estava em caos, com emoções à flor da pele e o inesperado ao virar da esquina. Foi então que a verdade finalmente começou a clarear em meio a tanta confusão. Lúcia, como você pode viver com isso? Azira pediu, lágrimas escorrendo pelo rosto, enquanto a realidade ameaçava desmoronar. Eu nunca quis que você soubesse, Azira. Era para proteger todos nós. Lucia implorou. Mas o peso de suas palavras não conseguiu justificar todos os segredos. As sirenes aumentaram. Azira olhou ao redor e viu seu filho caçula e seu filho mais velho, ambos tão sacudidos quanto ela. Era tudo muito pesado. Havia um legado, uma verdade que estava se desdobrando e nos consumindo aos poucos. Renata continuou, enquanto uma porta se abria e um novo oficial, com a fita amarela, selava o ambiente. O que quer que vocês decidam, a hora é agora. Com a adrenalina batendo, o peso das escolhas que haviam feito até ali se tornou insuportável. Azira sentia que cada um deles estava à beira de um abismo. Então, numa fração de segundo, tudo fez sentido. O amor, o desespero e a vontade de se manter unido. Eles eram uma família. Decidimos juntos. Isso não é sobre nós, mas no que podemos construir a partir daqui. Eu quero justiça. Eu quero saber. Azira fez uma pausa, juntando coragem. Estou pronta. E naquele exato momento, o elo entre eles parecia se reconstruir, como uma força invisível resolvendo trazer luz à escuridão. Era um novo começo com a verdade nua e cru diante deles.
Agora, ao final dessa história intensa, por favor, ouça com atenção. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a comunidade a crescer. Não hesite, inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho magnífico. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa conclusão cheia de reviravoltas. Este é o momento para demonstrar seu apoio e mostrar que você é um verdadeiro fã. Não espere nem mais um segundo.